Pronto. Já está. Então vamos à nossa oração, né? Vamos. Mestre Jesus, aqui estamos nós, Senhor. Antes de tudo, e com o teu auxílio, buscando elevar de uma forma definitiva o nosso pensamento, o conteúdo do nosso mundo mental, para que não voltemos a cair nos visgos dos assuntos inadequados, indevidos, que nos mantêm presos à retaguarda no homem velho que já fomos. Auxilia-nos assim, Senhor, pois só contigo podemos vencer a nós mesmos, a elevar o pensamento, a transcender de vez o nosso conteúdo mental e os nossos sentimentos, para que passamos a viver, como diz o Evangelho, mais leve, tendo os pés ligeiros, pensando nos outros, para servirmos juntos, todos nós, destes amigos espirituais que tu nos envia, que tanto trabalham para nos elevar, para nos suspender. São espíritos de todos os níveis que vêm a nos auxiliar, Senhor, e até mesmo aqueles que nos vêm atrapalhar, nos desenvolvem a humildade, como ensina-nos André Luiz através do livro que estamos estudando. Assim, Jesus, queremos desenvolver as virtudes e chegarmos num grau de serenidade que jamais tivemos. Senhor, abençoa-nos esse propósito e auxilia-nos a seguirmos esse farol que o Espiritismo nos aponta como solução particular para cada uma de nossas vidas. Abençoa-nos a todos, hoje e sempre, graças a Deus. Bom, então vamos lá, né, gente? Vamos. Deixa eu ver aqui. A gente está no capítulo 4, né? Sim. Nós estamos no capítulo 4. O que trata o capítulo 4? É aquela chegada aí a um local de recepção, caravana, né? Da caravana, a um local que parece uma estação de trem, né? Sim. E a mansão tem esse serviço de caravana, de trazer pessoas, tem dois grupos que trabalham alternadamente, trazendo pessoas de fora da mansão para dentro da mansão, né? Essa caravana que está chegando tem uma equipe de 10 pessoas. E a outra provavelmente tem uma quantia próxima. E eles trazem, em regra, o dobro da quantia de trabalhadores. Então, eles têm ali em torno de 20 pessoas que são trazidas cada vez para dentro da mansão diariamente, certo? Óbvio, né? A gente está falando como uma média, esse número pode variar alguma coisa. Agora, e quem que entra na mansão? Os que entram na mansão são aqueles que não estão revoltados, que não estão definitivamente comprometidos com o mal, né? Mas podem vir até algumas pessoas, digamos assim, em coma, e nessa caravana que André Luiz está presenciando a chegada, chegam 5 acamados, né? E são recebidos pelos próprios parentes, pelos amigos, pelas pessoas amadas que em vida foram suas vítimas, né? E agora eles se tornam sirineus auxiliando, mas eles não são reconhecidos, lembra? Por esses que são trazidos à mansão. Ora, no dia anterior, o Antônio Olímpio, do capítulo 3, chegou à mansão. E quem o recebeu? Ninguém dos parentes, dos amigos. Ninguém o recebeu. Lembram disso? Por quê? Por que, João, você infere que ninguém veio recebê-lo dos parentes? Ora, porque a equipe espiritual não sabe nem quem ele é. Lembram? Sim. Não sabe nem quem ele é. Chegou com uma deformidade muito significativa, sofreu uma operação para que ele próprio, num processo de anamnese psicológica, diga quem ele é
por que que ele está naquele estado, mas Druso já sabia de antemão que era um problema espiritual obsessivo, uma subjugação que começou em vida, enquanto André Luiz pensava numa causa física, como se eles tivessem sido atropelados por uma carreta que esticou braços, pernas e cabeça, né? E agora, nesse livro aqui, André Luiz vê uma mãe receber a própria filha, mas a filha não reconhece a mãe. A filha, ela trabalhou na caridade por longo tempo, trabalhou. Por que que ela trabalhou na caridade? Porque quando ela se casou, ainda jovem, ela casou com um homem rico, ela tinha o pai rico, recebeu um dote muito grande, mas não auxiliou a mãe. A mãe deve ter feito alguma coisa errada que o próprio esposo não a quis mais, ela ficou rejeitada na sociedade, ela saiu lá dos palcos de atriz para uma região mais, digamos assim, uma atividade profissional mais simples. E a própria filha, o que fez? A expulsou de casa por orgulho, né? Por orgulho, haja vista que ela se associou pelo casamento a alguma pessoa muito importante da cidade. Expulsou a mãe. Mas aquilo pesou na consciência dela. Tanto é que na iminência da morte, e ela nem sabe que morreu ainda, ela está recordando desse erro que praticou com a mãe. E também encara todo mundo como se fosse o padre, como se fosse o médico. Silas, para ela, é o padre. Não, me dá extrema-unção, mas não me deixa morrer. Então, ela não sabe nem que morreu, né? E André Luiz vê aquelas pessoas, aquelas 19 pessoas que estão chegando ali, todos eles estão com o perispírito a refletir as doenças pelas quais desencarnaram. Lembram disso? E outro caso é de uma senhora que ela está com o demônio da luxúria, o demônio Belfegor na cabeça, né? Primeiro, ela está refletindo um estado pandêmico de muita gente, pior que a pandemia do coronavírus. Esse processo de clichê mental em que a pessoa cria para si mesma e fica nutrindo uma ideia de demônios, né? Tirado dos livros que foram aprovados pela igreja para que a própria igreja ganhasse recursos através dos exorcismos, não é isso? Então, um escritor francês, Colle de Plancy, escreveu um livro sobre os demônios. E aí ela ficou ali, muitas vezes, folheando aquele livro, guardando aquela imagem na cabeça dela. E aí o que acontece também? Os espíritos, eles aproveitam esses clichês mentais, essas criações humanas, e eles adquirem essas formas desses demônios, né? Para atormentar aquela pessoa que se iniciou num processo de auto-obsessão. É isso? É isso. Qual foi a solução do caso dela? A solução do caso dela, digamos assim, é um paliativo por enquanto. Todo mundo, como ela começou a gritar, quem me livra desse demônio, começou a gritar de punhos cerrados, toda a equipe, ou quase toda ela, veio dar um passe magnético, botou ela para dormir num processo de hipnose. Então parou a gritaria. Mas quando o André Luiz vai olhar a cabeça dela, ainda está lá a ideia. Ainda está lá. Como que vai solucionar isso? Talvez só a reencarnação. Apagar isso da cabeça. E olha que às vezes, como é no livro Nos Domínios da Mediunidade, que a lembrança é tão forte que passa por outra vida. Como tem nos Domínios da Mediunidade. Então a gente parou aí, na minha edição aqui, é na página 56, né? Porque o Silas vai dizer para André Luiz, nós estamos longe de conhecer o poder criador e aprisionador do pensamento, né? Então, o pensamento nosso negativo, ele dá uma densidade no perispírito que nos prende. E pior, a depender do que estamos pensando, podemos negligenciar a própria forma, como é o caso do Antônio Olímpio, que com a influência de espíritos inferiores, hipnotizadores do mal, adquire formas lá monstruosas. Lembram disso?
Então, solução para eles e para nós. Nós temos que nos libertar de tudo que seja ignorância, tudo que seja egoísmo, tudo que seja orgulho, tudo que seja preguiça, miséria, qualquer pensamento ruim. E a gente, então, parou aí. E talvez porque desejasse ardentemente... Marta, você que tem a outra edição aí, qual é a página? É 56 também, lá no finalzinho. Também, 56 no final. Todo mundo achou? O parágrafo que começa assim. E talvez... Eu achei. Desejasse. Todos acharam? Sim. Ô, Marta, mas a minha edição é a mesma da sua e está na página 55. Ah, desculpa, é 55. 55, beleza. É que a letra então, todos acharam ou tem gente que não achou? 55. Eu achei. Quem não achou? A Ana? Não, eu achei. Eu falei que eu achei, João. Ah, Simone. Tá. Não estou vendo a Angelita, a Ângela e a Rô. Estou aqui. É que eu estou um pouco atrasado, estou almoçando, desculpa. Estou aqui também. É isso. Beleza. Legal, achei Rô, também. ver, hein? Já achei. Tá, então vamos lá, gente. Ó. Então, ó, o problema nosso é na cabeça. O problema nosso que pode gerar os problemas, digamos, perispirituais no perispírito e, portanto, até no corpo físico, é o mental. Porque ele diz no sentido, já que a gente está estudando a lei de ação e reação, a gente quer estudar a lei de ação e reação, começa na mente. Né? Estamos longe de entender o poder criador. Então, o que é que pode um pensamento negativo? O que cria para nós, o que é capaz de criar para nós um pensamento negativo? E quais são as consequências do nosso aprisionamento a esse pensamento? Então, a gente tem que se libertar de tudo que seja ruim. E talvez porque desejasse ardentemente mais alguma anotação a respeito do transcendente assunto, Silas ajuntou. Percebe a importância da gente fazer pergunta? Porque se André Luiz não mostra o semblante que ele não, eu não estou satisfeito, não. Não estou, não. Fala mais alguma coisa. Ele não tinha falado nada. É como diz Allan Kardec, né? As perguntas aceleram a coisa. Se ninguém tivesse escrito o livro dos espíritos, o livro dos médios, a pergunta auxilia. Então, veio um espírito, conversa com ele. O espírito conversa com ele, faz destrinchar a coisa. Então, vamos lá. Ó. Não entendi o que você falou, não entendi o que você disse. Aí ele tem que falar de outro jeito. Se a gente não perguntar, a gente não vai para frente. Aí ele vai falar alguma coisa porque André Luiz desejou com ardência saber alguma coisa a mais. Aí vamos lá. Recorda-se, vai fazer uma pergunta ao Silas, de haver lido alguma memória, alguma coisa alusiva às primeiras experiências de Marconi nos albores, no princípio do telégrafo sem fio? Malu, me dá o... Como é que fala? Me deixa com o anfitrião para eu botar o semblante do Marconi para vocês verem aí. O semblante do Marconi. Cadê a Malu? Tá aí? Já me deixou, né? Já tá. Ah, peraí. Compartilhar tela. Compartilhar tela. Vamos aqui. Onde está? Questões de matemática para alunos. Aqui é o demônio do livro Céu e Inferno. Marconi. Físico inventor italiano aí do século XIX, século XX. Inventor do telégrafo sem fio. Eu vou manter aí a foto para que ele vai citar um monte de nome e a gente já mostra esse pessoal todo. Sim, André Luiz disse, sim, lembro-me de que o sábio, está aí, o Marconi sábio, ainda muito jovem, se consagrou ao estudo das observações de, vai pronunciar o alemão aí, de Hertz, o grande engenheiro alemão, que realizou importantes experiências sobre as ondulações elétricas, comprovando as teorias. Quer dizer, Hertz, então, comprovou algumas teorias com relação
ao estudo das ondas elétricas, comprovando que as teorias de identidade, de igualdade da transmissão, da transmissão entre a eletricidade, a luz e o calor irradiante. Então, não, ele falou, não, é tudo uma espécie de onda só. Quem falou isso? Hertz, está aí, físico alemão do século XIX, né? Dizendo, olha, a eletricidade, a luz, o calor, eles são ondas elétricas semelhantes. E sei que, certa feita, tomando-lhe o oscilador e conjugando com a antena de Popov, então você vê que o progresso humano se dá pela união de muitas mãos, né? Aí o engenheiro russo Popov, ele inventou uma antena. E aí o Marconi, né, estudando Hertz, pegou um oscilador, conjugou com a antena de Popov e o receptor de Branly, físico francês, também eu botei 19, depois a gente pesquisa aí se ele é de mudança de século ou não. No jardim da casa paterna, o Hertz, o Marconi, né? No jardim da casa do pai, conseguiu transmitir sem fio os sinais do alfabeto Morse, os sinais do alfabeto de Samuel Morse, inventor americano do século aí 18, 19. Então você vê, né? A gente progride só com realmente muitas mãos dadas. Mas aí, André Luiz, por que você levou a gente a raciocinar sobre esse assunto? Que tem a ver isso com o pensamento, questão de ondas, antenas, né? Ondas de eletricidade, de luz, de calor, receptor. O que isso tem a ver? Onda, emissor, antena, receptor. O assistente sorriu e falou. A referência, isso que você disse aí a respeito do telégrafo sem fio, é significativa para as nossas considerações. Além dela, volvamos à televisão. Então, não vamos ficar só na questão do estudo de Marconi a respeito do telégrafo, da comunicação da palavra. Vamos também para a da imagem, da televisão, uma das maravilhas da atualidade terrestre. E acrescentou, e agora está cada vez mais maravilhosa essa tecnologia, né? Porque você até pede, né? Muda de canal, liga o YouTube, aí a televisão obedece, o rádio do carro obedece. E acrescentou, então, falou da televisão e também das palavras. Reporto-me ao assunto para lembrar que na radiofonia dos sons e na televisão, os elétrons que carregam as modulações da palavra e os elementos da imagem se deslocam no espaço com velocidade igual à da luz, ou seja, 300.000 quilômetros em 1 segundo. Imagina isso, não era ser uma beleza? Hã? Se a gente tivesse uma capacidade evolutiva de nos movimentarmos com isso, com essa velocidade, 300.000 quilômetros por segundo, seria magnífico. Você pode fazer muitas coisas em distintos lugares aí. Tá, mas a palavra e a imagem, através dos elétrons, né? Dos elétrons do ar, dos gases, digamos assim, são emitidos nessa velocidade. 300.000 quilômetros em 1 segundo. Beleza. Imagem e som. Ora, num só local, pode funcionar um posto de emissão e outro posto de recepção. Então, já viu que se ele quer fazer analogia com a questão do pensamento, a gente é um emissor e, ao mesmo tempo, um receptor. Sim? Certo? Se tem as antenas que recebem e emitem sons e imagens, nós somos uma antena dessa. Emitimos e recebemos. Ele vai fazer uma analogia dessa, né, com a eletricidade, com o telégrafo. Mesma coisa. Compreendendo-se que, num segundo, as palavras e imagens podem ser irradiadas e captadas simultaneamente. Percebe a coisa? Então,
Pensei em alguma coisa aqui. A outra pessoa já recebeu, já está me mandando de volta aquela comunicação mental. Eu acho que eu vou voltar para eu aparecer aqui, porque não tem mais necessidade disso aqui. Agora sim? Agora estou aí? Então vamos lá. Então já viram. Então, quando você está na sua casa aqui, você pensa, lembrou de alguém, pode acreditar que tem um fundo de comunicação mental ali. Certo? Então vamos lá. As palavras e as imagens podem ser irradiadas e captadas simultaneamente, depois de atravessarem imensos domínios do espaço em fração infinitesimal de tempo. Ô, João, Sim. você disse assim, se você pensou em alguém, tem alguma comunicação. Isso Sim. só a nível de encarnado para encarnado? Não. Como tem no livro dos médiuns e tem no Evangelho, né? Se o ar é o meio de propagação do som, é no fluido, né, espiritual que o pensamento se manifesta sem limites. Sem limites. Então, estando no corpo ou fora dele, a comunicação vai. Você está falando, Beleza? você está se referindo a desencarnados. A desencarnados e a encarnados também. Aos dois. Tá. Aos dois. Então, pensa bem, quando eu começo com aqueles desejos inferiores, é bom eu ter noção que eu estou atraindo quem é daquela faixa. Certo. Vontades inferiores, pensamentos inadequados. Eu acho que eu vou estar sozinho, pode esquecer. Não vai estar sozinho. Também, quando eu elevo o pensamento, eu me associo a pensamentos elevados. Né? Beleza? Imaginemos agora o pensamento. O pensamento não é como a eletricidade, uma onda que vem. Não. O pensamento é nosso. E nós somos vivos. Nós somos vivos. Então, o pensamento, ele também é vivo. O pensamento é uma força viva, é nosso. Não é como a luz que está aqui, ó, né? Oriunda aí da incandescência ou da reação química, produzindo uma propagação de fótons no ar. Não. O pensamento não é algo morto, assim como eu estou enviando para você o meu pensamento, capta ele aí, tá? Não. O pensamento é vivo. Força viva. E ainda, atuante. Quer dizer, é uma energia que gera consequências. Não é só, digamos, capta o meu pensamento e me transmite o seu de volta. Não. Ele nos altera para melhor ou para pior. Fisiologia perispiritual e física. Ele é atuante. Né? Aí a gente lembra do livro Nos Domínios da Mediunidade, capítulo lá pelo final, psicometria. Já viram esse capítulo que fala da psicometria? O nosso pensamento ele é capaz de impregnar as coisas como a eletricidade sensibiliza um fio magnético, um fio elétrico, um fio de cobre. Se você tivesse uma percepção melhor, ou se você tocar, opa, esse fio está energizado. Dá para ter uma certa percepção da energia nesse fio de cobre, da energia elétrica nesse fio de cobre. O pensamento também impregna. Ele vai para outras pessoas e também nos objetos que nós estamos. Sabiam disso? Então não é bom comprar antiguidades, né? Não só antiguidade, Marta, comprar também essas coisas de brechó ou desapego, eu não acredito muito nesse desapego também, não. Você compra um móvel e traz junto do proprietário. Com certeza. De Olha, milênios. se isso acontecer, como a vida nunca se engana,
a gente tem uma razão pela qual nós estamos nos vinculando àquele espírito que está apegado àquele objeto. Mas isso não é só alguma coisa do passado, no presente também. Se eu trouxer um determinado médium e traz aqui, nossa, esse ambiente do João, ó, aí pega na cadeira, ele sentava assim, ele sentava... Percebe? E ainda com o desencarne, essa nossa sensibilidade vai ficar majorada. Mas os médiuns, mesmo encarnados, eles têm condição de captar pela psicometria, digamos, esses pensamentos que estão impregnados nas coisas. Levar um pessoal médio aí no museu ia ser uma maravilha. Então, vamos lá. Agora, imaginemos o pensamento. Então, ele é vivo. Ele é vivo, é nosso. E é atuante. Nos altera para melhor ou para pior. Cuja velocidade supera a da luz. Emitido por nós, sim, emitido por nós, volta invariavelmente a nós mesmos. Aquele é o conteúdo mental meu. Mandei para alguém, ele vai me mandar de volta. E muito rapidamente. Compelindo-nos, obrigando-nos a viver de maneira espontânea. Quer dizer, com toda a naturalidade possível, em sua onda de formas criadoras. Então, o pensamento também tem imagem, também tem som. E mais que isso, é mais do que a TV de 8K. Ele é vivo e atua. Nos altera. Né? Então, de formas criadoras. Leiam lá o livro a respeito do capítulo de psicometria do livro Nos Domínios da Mediunidade. Tem um relógio, quando o André Luiz chega no museu, e ele toca no relógio e ele vê uma cena do século XVIII, de uma família, um casal com 4 filhos, muito ricos, que eles eram dono desse relógio. Ele vê as flores, ele vê o semblante de todas as pessoas que estão ali. Percebe a coisa? Impregnado ali no relógio. Então, formas criadoras. O Aulus nem precisava tocar no relógio. O nível evolutivo dele maior que o de André Luiz, ele percebia a imagem que André Luiz só percebeu com o toque. Então, formas criadoras, vivas, atuantes, com imagens, com som, com tudo. Que natural. Agora, esse é o pensamento que eu estou emitindo, é nessa faixa que eu sou obrigado a viver. É com essas formas mentais. E lembra que a mulher aqui está com um clichê mental vinculado ao demônio da luxúria, né? Que naturalmente se fixam no espírito, quando alimentadas pelo combustível do nosso desejo e da nossa atenção. Então, vê lá. O que é que eu estou desejando? Em que eu estou prestando atenção? É disso que eu estou me alimentando. Ora, me alimentando deste conteúdo, isso fica fixo em mim. Daí a necessidade imperiosa de nos situarmos nos ideais mais nobres e nos propósitos mais puros da vida. Por quê? Porque energias atraem energias da mesma natureza. Ora, então, para eu ter um contato com espíritos sábios, humildes e amorosos, eu preciso instalar em mim a sabedoria, a humildade e o amor. Senão não vai dar, não. É uma questão de sintonia, né? Energias atraem energias da mesma natureza. Por isso, a gente tem que se situar aonde? Nos ideais nobres, termos propósitos cada vez mais puros. Beleza. E quando estacionários na viciação, e aí tem ondas estacionárias. Todo mundo estudou isso no ensino médio, essa onda está estacionária. Ela está sempre com essa forma. Estacionou no quê? Na viciação. Quando estacionamos o pensamento estacionário, no vício e nas sombras, o vício nas sombras, estacionado. As forças mentais que exteriorizamos, de vício e sombra, retornam a nossos espíritos, e ainda reanimadas, com
a vida de outras almas que estão naquela faixa. Intensificadas essas ondas, esses pensamentos, pelos elementos que com elas se harmonizam. Então estou com um desejo inadequado aqui. Já fez sintonia. Vai ter consequências que não são boas. Engrossando dessa forma, como ele falou, o pensamento tem um poder aglutinante, quer dizer, ele adensa, ele deixa denso, então ele engrossa. Engrossa o quê? O próprio perispírito. Engrossando dessa forma as grades da prisão em que nos detemos sem saber. Em que nos detemos irrefletidamente sem saber. Mas o espírito agora não pode dizer que é irrefletidamente. Nós já não podemos mais dizer que é irrefletidamente. Se as pessoas Outro, sim. soubessem, hein? Se as pessoas soubessem. Nossa, mesmo nós, antes de estudar isso, não sabíamos. Então, Então, o poder do pensamento, hein? Poder do pensamento grandioso. Olha, é um trabalho assim contínuo de vigilância, né? Contínuo. Porque senão a gente esqueci desse conteúdo. Mas a vida não esqueceu, não. Né? E a gente está ali, detido, né? Convertendo-se-nos a alma em quê? Num mundo fechado. Ora, todo esse pessoal que acabou de chegar na mansão está no mundo fechado, certo? 5 nem falam, 5 estão em estado de coma, e os outros estão sem saber onde estão indo, vivendo os dramas que construíram para si mesmos, irrefletidamente, se deteram nessa prisão. A mulher que expulsou a mãe, né, está lá. Ela não sabe que morreu, ela não sabe onde ela está, ela acha que o Silas é um padre, no momento final da morte dela, então ela está fechada nela, e a outra está vendo o demônio que cultivou. Beleza, um mundo fechado, em que as vozes, os quadros dos nossos próprios pensamentos, acrescidos, as vozes e quadros nossos, pelas sugestões daqueles que se ajustam ao nosso modo de ser, nos impõem reiteradas alucinações. Aí dá uma lida lá no livro dos médios, o que fala sobre alucinação. Magnífico aquele conteúdo sobre alucinação dos livros dos médios. E agora fica mais amplo ainda com o conteúdo aqui do capítulo 4 do livro Ação e Reação. Então, essa mulher aqui que, digamos, há 40, 50 anos, ela expulsou a mãe de casa e está vivendo isso por 40, 50 anos, está, de certa forma, alucinada, fora da realidade total. E a outra que cultivou, sei lá por que prazo, a ideia do demônio Belfegor, está lá, na alucinação mais grave ainda, refletindo o exemplo dela, um estado de pandemia das pessoas, anulando-nos de modo temporário os sentidos sutis. Então, aí você não enxerga, não ouve, não enxerga direito, não ouve direito, não tem, enfim. Né? Todos os sentidos estão meio vinculados ao próprio conteúdo mental. Eu vejo uma pessoa, eu acho que é um padre, e não é um padre. Percebe? Vive ali naquele mundo. Eu estou vendo um demônio aqui, pelo amor de Deus. E depois de ligeira pausa, concluiu. Eis porque, efetuada a supressão do corpo somático, do corpo físico, no fenômeno comum da morte, no fenômeno vulgar da morte, a criatura desencarnada, movimentando-se num veículo mais plástico, o perispírito, e influenciável, mais facilmente influenciável. Pode, e o Antônio Olímpio é o exemplo do capítulo 3, é o exemplo máximo do caso. Pode permanecer longo tempo sob o cativeiro de suas próprias criações menos construtivas. Longo tempo.
cativo de si mesmo, cativo do que criou na sua cabeça. E ainda com sugestões dos outros, porque o Antônio Olímpio só ficou nesse estado assemelhado a um polvo, porque ele ficou preso à sua própria construção mental, agravada pelas sugestões dos hipnotizadores maléficos. O perispírito ficou deformado. Detendo-se em largas faixas de sofrimento e de ilusão, com aqueles que vivem os mesmos enganos, os mesmos pesadelos. A explicação não podia ser mais clara. Calando-nos, Hilário e eu, dominados por igual sentimento de respeito e reflexão. O André Luiz ficou impressionadíssimo com o conteúdo que Silas acabou também de nos trazer. Qual é o tamanho do benefício de André Luiz e de Chico Xavier para nos esclarecer alguma coisa do poder criador e aglutinante do pensamento, que nos obriga a viver dentro desse mundo mental, e que essas ideias negativas podem se fixar em nós conforme a atenção e o desejo que damos a essas coisas. Ora, podemos então permanecer estacionados nos vícios e nas sombras, ainda que não tenhamos consciência disso, vivendo num mundo fechado dos nossos pensamentos agravados pelas más sugestões alheias, de forma que eu fico obnubilado, eu fico tampado, eu fico preso, e os meus próprios sentidos não são capazes de nem perceber com muita clareza o que está acontecendo à minha volta. Hein, João? Olha aqui, sim. E depois eu estava pensando esses dias, comentando com uma amiga nossa, e esses pensamentos também, repetidamente em faixa vibratória muito negativa, acaba que vai trazer doença física, desarmonizar hormônios, vai desarmonizar o sistema endócrino, daqui a pouquinho a pessoa está com depressão, né? Com certeza absoluta. Alteração hormonal. Lembra do livro Missionários da Luz? Tem um caso de possessão completa de uma senhora que foi dona de escravos. E todas as células, todas as mitocôndrias celulares delas estão contaminadas pelo fluido inadequado do processo obsessivo. Ora, está mal, mental e fisicamente. Vê o livro, o Missionários ainda. Se a gente prestar atenção, quando é que a gente vai ficar gripado, pegou uma virose, pegou uma doença mais significativa, se a gente reportar a um prazo anterior, foi alguma vinculação mental inadequada. Dá uma lida lá nos 4º ou 5º capítulo do livro Missionários da Luz, que a gente vai saber ali de bactérias que não estão nem catalogadas na Terra, que estão no meu perispírito, na região genital, eu estou exagerando no alimento, naquilo, então está no aparelho digestivo, está aqui, está lá, está ali, está lá. Tudo isso vem com presença espiritual. Então vamos lá. Silas percebeu-nos a atitude interior. André Luiz ficou magnífico, né? Um estado de êxtase magnífico ali o que ele falou. A atitude interior e generosamente convidou-nos ao descanso, que por algumas horas conseguiríamos repousar e pensar. Ver como ele terminou, e me associar, ou me libertar, ou me prender, me aglutinar, ou me libertar, porque pensamento contínuo. Beleza, gente? Legal? Muito jóia esse capítulo, hein? Conteúdo importantíssimo. Mais importante. Eu acho assim, João, que essa é uma dos pilares dos problemas nossos na Terra, né? Porque a gente vê que não basta estudar, não, porque você conhece, mas se você continua alimentando, ignorando esse estudo aqui, alimentando pensamento de raiva, de mágoa, logo você está doente.
A gente vira um papagaio falador, né? Mas não está sendo capaz de aplicar o conteúdo. Às vezes eu sou esse papagaio falador aí. Não dá, não dá. A gente tem que realmente pôr em prática, senão a gente vai estacionar. Mas não é fácil, né? É uma luta contínua. Mas vamos elevar o pensamento, muito importante. Diz que tem um ditado chinês, que, sei lá, se é chinês, é oriental, que o pensamento é igual um macaco numa loja de cristal. Imagina o estrago que não faz? Um pulinho, tá? É. Verdade. Vamos à oração, gente? Quem faz a oração, eu vou ter que ir ao médico. É uma pena, hein? Mas tudo bem. Temos tempo, né? Fazer, João, para você não se atrasar. Tá. Senhor Jesus, mestre amado, te agradecemos, Jesus, por esta tarde, onde recebemos ensinamentos muito importantes para o nosso dia a dia. Envolve-nos a todos, Jesus, na terra, para que nós possamos emitir pensamentos bons para nós mesmos e para todos que estão à nossa volta, colaborando assim com a atmosfera, Jesus, com a psicosfera do planeta, evitando, então, vírus de toda a natureza criados pela nossa própria invigilância. Envolve-nos a todos, Jesus, fortalecendo o nosso entendimento nesses estudos, especialmente a nossa prática desses ensinamentos. Abençoa o João, a todos os facilitadores dos estudos que temos recebido. Que assim seja, hoje e sempre. Graças a Deus. Graças a Tchau, Deus. gente. Tchau, Um abraço. obrigado, João. Galera, Obrigado. tchau, obrigada. Valeu. Tchau, gente.